Oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, Pai. Pai, venha falar conosco, continue, Pai, falando conosco nessa noite, venha trazer aquilo que o Senhor tem para cada um, Pai. Pai, peço ao Senhor também que visite aqueles que não puderam vir, o Senhor bem sabe os motivos. Não nos interessa, Pai, mas o Senhor sabe de motivo um por um daqueles que não puderam vir. Pai, que essa palavra chegue ao coração daqueles que necessitam, daqueles que precisam ouvir algo do Senhor, e que venha, Pai, ser dito somente aquilo que é do Senhor, e o que é do Erivando venha a sair, mas o que permaneça para ser falado aqui, Pai, da palavra do Senhor, somente aquilo que o Senhor falou. Pai, eu agradeço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu nome é Erivando, eu sou servo na casa do Senhor e fui convidado a compartilhar uma palavra hoje com os amados. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 30, a partir do versículo 1. Primeira Samuel 30, a partir do versículo 1. Quando Davi e seus homens chegaram a Ziclague, no terceiro dia, os amalequitas haviam atacado o Negueb, devastado e incendiado a cidade de Ziclague. Tomaram como cativas todas as pessoas que lá estavam, mulheres e homens adultos, jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo. Quando decidiram seguir o seu caminho, logo que Davi e seus homens chegaram à cidade, observaram que ele fora totalmente queimada, e que as suas mulheres e seus filhos e filhas tinham sido sequestrados. Então Davi e todos os que estavam com ele os clamaram de medo e ficaram assustados, bravos de dor e prantos, e choraram até se esgotarem as lágrimas. As duas mulheres de Davi, da mesma forma, haviam sido levadas presas, Aionã, da cidade de Jezreel, e Abigail, de Carmelo, o que fora esposa de Nabal. Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas, que falavam em apedrejá-lo. Davi, entretanto, encontrou ânimo em Yahvé, o Senhor seu Deus. Então declarou Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: rogo-te, traze-me depressa o efode, colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: perseguirei a esse bando de invasores, alcançá-lo-eis? E a resposta foi sim: persegue-os, porque certamente os alcançará, libertarás os prisioneiros. Davi partiu com 600 homens que estavam com ele e chegaram à torre de Besor, onde permaneceram alguns. Amém? Amém. O primeiro ponto que a gente vê aqui é que Davi estava lutando uma luta que não era sua, pois estava fora da sua casa, lutando ao lado de Aquis, deixando a sua casa desprotegida. Amados, essa palavra, na verdade, eu escrevi há uns 2 anos atrás. E eu estava compartilhando com a profeta que 4 anos atrás, minha esposa acabou de me informar. E eu estava conversando com a pastora e eu tinha feito um esboço, e o Senhor falou: não, eu quero que você fale sobre isso. E, na verdade, esse esboço eu já tinha mandado há 4 anos atrás para a pastora. E aqui começamos ao primeiro ponto, que Davi estava fora de casa e a casa não estava guardada. Quem estava guardando o povo de Davi? Ninguém. E, amados, eu comecei a orar e na época o Senhor tinha me dado entendimento, e como hoje também, quantas vezes temos deixado a nossa casa desprotegida? Quantas vezes temos deixado a nossa casa à mercê de tudo? Desprotegida, entra qualquer um, permite-se qualquer situação. E quando isso começa a acontecer? Quando nós começamos a nos preocupar mais com as coisas, com as situações, com as coisas
do exterior, mas nós não nos preocupamos com as coisas interiores que são da nossa casa, da nossa vida. E às vezes, quando a gente vê aqui Davi, ele estava lutando uma guerra que não era sua, porque ele estava aliado com aquele rei. E muitas vezes nós acabamos fazendo o quê? Entrando em guerra desnecessária, como já pregou aqui a Graciela e a pastora, já pregaram sobre isso. Entrar numa guerra desnecessária. E quantas vezes nós temos feito isso? Deixado de guardar o nosso lar, a nossa casa, a nossa vida, para mim lutar uma luta que não é minha. Às vezes Deus está tratando com alguém. E o que nós fazemos? Vamos entrar em oração. Deus, o Senhor tem que fazer. O Senhor tem que abrir a porta. O Senhor tem que curar. E às vezes Deus está tratando com aquela pessoa. E qual é o resultado de quando se vai contra Deus? A derrota ela é certa. Não tem como você ganhar de Deus. Mas nós somos desobedientes porque nós começamos a olhar mais para o exterior. Nós começamos a enxergar somente os de fora. Todas as situações, envolve-se trabalho, saúde, parentesco. A gente começa a dar mais valor no lado de fora do que cuidar daquilo que é seu. Eu entro às vezes numa luta que Deus está tratando, qual o resultado da derrota. E nisso não estamos cuidando do que é nosso. Quem vai entrar em sua casa? O inimigo destruir a sua casa, saqueando e levando cativos os seus. Amados, e às vezes quando nós estamos tão distraídos com o mundo lá fora, ou com as situações que elas não são nossas, o inimigo ele entrou dentro da sua casa. Como eles invadiram ao povo. Às vezes nós nos preocupamos tanto com os outros e nós não percebemos pessoas que entram dentro do nosso lar. E ali ela começa a uma contenda aqui, uma contenda ali, uma discórdia aqui. Na verdade, o inimigo ele vem destruir a sua casa. E às vezes, quando você chegar como Davi, vai olhar, vai ver o quê? Não existe mais nada. Colocou fogo em tudo. Destruiu a tua casa. E às vezes nós acabamos colocando pessoas dentro da nossa casa. Amados, o que eu estou falando não é você ajudar. É a pessoa começar a adaptar na sua vida. Chega, o irmão Diogo começa a chamar uma pessoa, ela começa a frequentar a casa do Diogo e ele começa a falar assim, olha, você abre o olho com a sua esposa. Cuidado com as suas filhas. E às vezes o Diogo ele está mais preocupado com o exterior do que com a sua casa, e ele começa a fazer o quê? A dar ouvido para o inimigo. E vice-versa. Isso acontece em todas as áreas da nossa vida, financeiramente, profissional. Às vezes alguém quer o seu emprego e chega lá, sai desse emprego, esse emprego não está bom. Mas ele está torcendo para você sair porque ele possa assumir. Isso, amados, envolve também todas as áreas da nossa vida, casamento, emprego, finança, todo tipo de situação. Mas a gente está muito preocupado com o exterior, que a gente não consegue enxergar o que está sendo feito dentro da nossa casa. Muitas vezes temos sido negligentes com as coisas dentro da nossa casa. Deixamos tudo abandonado, parecendo que não tem dono no nosso lar. Nisso pode entrar pessoas de alguma forma bagunçar toda a sua casa que você não estava cuidando. Quando as pessoas entram na sua casa e vê tudo em ordem, você acaba demonstrando que a sua casa tem dono e tem Deus dentro dela. E que você está alerta diante de todas as situações. E às vezes sai da sua casa transformada porque o Senhor usou a sua casa para que essa pessoa entenda quem é Deus, de como Ele mudou tudo ao seu derredor. Então aprendemos aqui que temos que guardar a nossa casa. Amados, eu posso falar por experiência dessa questão de as pessoas vir dentro da sua casa e ver o que Deus fez na sua vida. E ela falou assim, olha, eu quero servir esse mesmo Deus. Eu quero experimentar isso que você experimentou de Deus. Às vezes a gente é muito fácil a gente subir, testemunhar toda a nossa luta, a nossa prova, mas somente Deus e nós sabemos como ela foi difícil, como o deserto foi seco, sem água e sol,
e dificultoso para a gente sair. Somente a gente sabe quando a prova é difícil, porque a gente passou. E amados, quando a gente fala sobre as pessoas serem transformadas, quando as pessoas vão na sua casa, elas transformam as pessoas lá, as situações, ou saem transformadas. Citei o exemplo aqui, com o meu irmão Diogo, óbvio, um homem temente ao Senhor, que se alguém chegar e for falar isso, ele vai falar assim, ô meu amigo, eu e a minha casa servimos ao Senhor, eu confio na minha esposa, eu sei que a minha filha não faz isso, porque eu guardo o meu lar, eu estou vigilante, eu estou guardando a minha casa. Então, amados, como tem sido a sua postura diante das pessoas que entram na sua casa querendo, na verdade, saquear, destruir a tua casa, e em todos os âmbitos, em todas as áreas? Segundo ponto que a gente observa aqui, quando tudo está ruim, sempre procuramos o culpado. Davi, versículo 6, amados, Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas que falavam em apedrejá-lo. Davi, entretanto, encontrou um ânimo em Yahvé, o seu Senhor, seu Deus. E, amados, a gente quando está numa situação muito difícil, a primeira coisa que a gente faz, amado, por experiência própria, quem foi o culpado? Quem foi que deixou isso acontecer? É mais fácil, foi culpa do seu Olímpio. Ele que não fez o que era para mim fazer. Ele que não guardou a minha casa. A culpa é do irmão Ademilson. Ele era para estar mais vigilante, ele era para estar orando mais, para que Deus não deixasse isso acontecer dentro da minha casa. Mas a culpa nunca é do Elivandro, que foi omisso com a sua obrigação como sacerdote do lar. A culpa é do Elivandro, que ele não se atentou àquelas pessoas que estavam adentrando dentro do meu lar, dentro da minha casa, e eu simplesmente negligenciei. Falei, Diogo, gente boa, rapaz, não pode entrar. E virei as costas e deixei a pessoa tomar conta. E, amados, eu falo por pura experiência de que a gente quer achar o culpado, porque quando eu escrevi essa palavra, eu acabei de digitar ela e salvei no celular. 2 semanas depois aconteceu algo na minha casa, e tudo isso que chegou até aqui aconteceu dentro da minha casa. E aí eu estava fazendo o quê? Eu cheguei nessa parte, quem é o culpado? E aí eu comecei, fulano, Beltrano, comecei a achar culpados para aquilo que estava acontecendo debaixo dos meus olhos e eu não percebi. Por quê? Porque eu não estava guardando a minha casa. Porque eu não estava atento ao que acontecia dentro do meu lar. Eu estava mais preocupado em agradar pessoas, em fazer situações que falavam assim, olha, como fulano é gente boa, como fulano é bom. Mal sabe a gente. Que o inimigo está dentro da nossa casa e nós preocupados, amados, com o exterior. Mas o nosso lar está totalmente desprotegido. Mas eu quero passar a imagem para a pastora que está tudo bem. Que eu sou o melhor nisso. Aí eu quero mostrar para os meus amigos que eu sou o melhor naquilo que eu faço. E eu preocupo e esqueço de guardar a minha casa, minha esposa, meus filhos, o meu lar, a minha vida com a minha esposa. Eu deixo tudo isso para lá. Quando está tudo ruim, queremos encontrar um culpado pelos acontecimentos. E eu achei o culpado, amados. Quando eu fui buscar o Senhor, eu comecei a entender que o culpado das situações que estavam acontecendo não era simplesmente eu. Pela minha falta de posicionamento, como a irmã acabou de falar aqui na palavra de oferta. Porque eu não estava posicionado dentro da minha casa. Eu não estava vigilante. E terceiro ponto. Procuramos ao Senhor o que fazer? Se vou ou não vou? Versículo 7, amados. Então declarou Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, rogo-te, traze-me depressa o efode, colete celestial. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor, perseguirei
a esse bando de invasores? Alcançá-los-ei? E a resposta foi sim, persegue-os, porque certamente alcançarás e libertarás os prisioneiros. Quando ao invés de procurar o culpado, por que não buscamos ao Senhor como fez Davi aqui? É porque muitas vezes confiamos na nossa força, na nossa inteligência, em pessoas, em condições financeiras que eu tenho, mas nós não fazemos igual a Davi. Vamos consultar o Senhor o que nós vamos fazer? Eu na minha situação, eu já tinha identificado o culpado, era o Elivandro mesmo. Mas até Deus falar de novo comigo, porque eu tinha acabado de escrever isso aqui já, há umas 2 semanas. E aí eu caçando culpado, e aí eu fui e falei bem assim, Senhor, por quê? Gente, eu deitei na minha cama e começava a chorar, buscar o Senhor e falava bem assim, o porquê que está acontecendo isso? E eu perguntava, eu questionava, Senhor, mas eu sou teu servo, eu faço tudo a tua obra, tudo e amados, o Senhor falou bem assim, lê aquilo que eu te disse. E eu deitado na cama no domingo, acho que era no meio-dia, eu abri meu celular e comecei a ler. E ali, amados, eu comecei a entender que tudo que eu tinha escrito, que Deus tinha falado comigo, eu estava passando por tudo aquilo. E aí eu olhei assim, e aí eu li e reli, eu comecei a chorar mais ainda. Eu falei, Senhor, eu estou escrevendo o que aconteceu comigo antes de acontecer. E ele falou, não, lê de novo. E eu comecei a ler, não ouvi, não entendi, Senhor. Lê de novo. E aí chegou nessa parte. Quem você vai procurar para resolver o seu problema? Esquece o que você estava pesquisando agora, quem era os culpados de tudo que tinha acontecido. Não se preocupa, porque quase toda a culpa é sua. Porque você foi negligente dentro da sua casa. E eu comecei a orar para assim, Senhor, entendi. Senhor, vai passar? Vai. Vai doer? Muito. Bastante. Mas, qual é o final do versículo? Sim, versículo que você libertará todos os prisioneiros, todos os cativos, você terá lá de volta. Amém. E amados, diante das dificuldades, nós focamos no quê? Nós focamos no problema. Nós não focamos na solução que é o nosso Senhor. Às vezes é mais fácil eu ficar repetindo 10 vezes para as pessoas o meu problema, do que eu repetir 10 vezes para a pessoa assim, olha, tá difícil, mas o Senhor vai consertar, porque Ele já disse para mim. Aleluia. E às vezes nós não consultamos ao Senhor do que Ele quer que nós façamos, qual o posicionamento que Ele quer que nós tenhamos. E naquele momento eu comecei a entender, comecei a orar ao Senhor, eu falei, obrigado, Senhor, porque eu entendi, eu vou passar, mas ninguém ficará cativo. Aleluia. Será trazido todos os prisioneiros que foram levados cativos da sua casa. E amados, é confortante. Hoje é fácil de falar hoje, mas no dia era difícil de você aceitar isso. Era difícil você ouvir Deus responder isso para você, olha, vai doer, vai demorar, mas eu vou trazer. Aleluia. E amados, foi conforme está escrito. Eu fui aguardando. E quarto ponto que a gente aprende aqui com essa passagem. O resultado de quando ouvimos ao Senhor. A partir do versículo 14. Nós invadimos a terra dos Queretitas, a região sul de Judá e o território das famílias de Caleb. E incendiamos toda a cidade de Ziclag. Davi então lhe pediu, poderias guiar a esse bando de assaltantes? Ele replicou, jura-me na presença de Deus, que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu Senhor, e te conduzirei até eles. Então levou-os até onde se achavam, e eis que estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e festejando os despojos que haviam carregado de toda a terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou de surpresa e os massacrou desde a alvorada até a tarde do dia seguinte. Ninguém escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelos. Assim Davi recuperou tudo quanto os amalequitas haviam tomado.
também libertou as suas duas esposas, de modo que nada lhes faltou. Davi levou de volta todos os filhos e todas as filhas dos seus soldados, e todos os fossem grandes ou pequenos, roubados pelos amalequitas. Davi ainda lhes tomou todos os seus próprios rebanhos e manadas, e a tropa os conduzia adiante do outro gado e exclamava: este é o despojo de Davi. E aqui a gente entende que Deus, além de restituir tudo que foi tirado deles, Ele ainda guardou. Numa versão eu tinha lido na época, estava escrito assim: e nem um fio de cabelo foi tocado daquele povo. Então, amados, às vezes nós entramos diante de situações que, quando nós decidimos ouvir ao Senhor e obedecer a tudo, aquilo que foi prometido, olha, você vai trazer tudo de volta, pode ficar, confia em mim, faça aquilo que eu digo, porque no meio do desespero é mais fácil eu tentar dar o jeitinho brasileiro. Opa, tem como mexer aqui, fazer ali para se ajustar isso aí? E às vezes nós tentamos fazer isso diante da nossa vida em várias situações, amados. Mas quando nós decidimos ouvir ao Senhor, e foi aquilo que eu fiz, a decisão que eu tomei, ouvir ao Senhor, tomei posse da promessa dele e comecei a andar debaixo daquilo que o Senhor me orientava. Às vezes, amados, vinham pessoas: olha, faça isso que vai resolver o problema. Aí eu orava, você falou: não, é eu que estou resolvendo. Aí eu falo: obrigado aí, até mais. E aguardando o Senhor. E, amados, e o final do testemunho é simples, é igual isso aqui que aconteceu. O Senhor guardou, o Senhor restituiu, o Senhor trouxe de volta, o Senhor não deixou nada que tinha dentro da minha casa ser continuado como cativo. Ele retornou tudo aquilo que o inimigo tinha entrado dentro da minha casa e destruído. E o que a gente aprende com isso, amados? Que a gente temos que começar a cuidar melhor da nossa casa. Amém. Olhar melhor para dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Às vezes, para mim parece ser fácil, meus filhos já são todos de maiores. E aí eu acho que o problema vai vai aparecer na porta do Diogo, que tem duas crianças pequenas. Não. O inimigo ele vai bater na sua porta independente da idade dos seus filhos, independente da sua idade, independente de como está o seu casamento, o seu relacionamento, de como está a sua família. O inimigo ele vai tentar entrar e levar os que estão lá cativos. Mas isso acontece, amados, porque a gente acaba às vezes aquele ditado, olhando a grama do vizinho é mais verde. Então eu foco mais no que está lá fora do que eu focasse do que tenho dentro de casa. E, amados, eu quero compartilhar com você o que aprendemos com isso. Cuidar e guardar do que é nosso. Buscar a solução ao invés do culpado. Buscar ao Senhor para tomar decisão, para que o resultado de tudo isso seja a vitória que o Senhor tem para nós. Isso é o que eu aprendi com essa lição. Amém. E o meu testemunho foi esse, que ele acabou dessa forma, conforme eu tinha escrito. O Senhor nos deu vitória, mas não foi fácil. Mas o que eu aprendi, que eu não esqueço: permanecer no Senhor e confiar nele o tempo todo. Aleluia. Porque às vezes nós entramos em algumas situações, amados, que nós achamos que a força do nosso braço, ou o meu conhecimento, a minha inteligência, ou os meus conhecidos, pessoas, vai resolver para mim. Sendo que eu às vezes deixei me colocar diante dessa situação. E assim, eu peço aos amados que reflitam essa noite de como vocês têm cuidado de dentro da sua casa. Se vocês estão mais preocupados, como foi ministrado aqui um tempo atrás, em lutar as guerras dos outros, ou lutar a sua e guardar a sua casa. Então reflita se você tem focado mais no que é de fora ou no que é seu. Quando você está lutando uma luta que é sua, opa, Deus está com você. Agora, quando você deixa de guardar e cuidar do que é seu, e lutar suas lutas, lutar dos outros, é certeza
absoluta do que vão entrar dentro da sua casa e saquear a sua casa e queimar tudo. E aí você se coloca nessa situação. E é o que eu tenho para compartilhar com os amados, que vocês reflitam de como tem sido a sua atitude dentro do seu lar, como tem sido a atitude sua dentro do seu serviço, como tem sido a sua atitude diante dos seus familiares, como tem sido a sua atitude diante dos irmãos. Se você está mais focado lá fora do que lá dentro da sua casa, porque o inimigo ele não vai colocar uma placa estampada no rosto de quem ele vai enviar dentro do seu lar para destruir. Ele simplesmente vai mandar aquilo que você acha menos provável. Tipo assim, é impossível a irmã Vânia fazer isso. O inimigo gosta que a gente acredite assim. Mas quem conhece o dia, o deitar e o levantar da Vânia é Deus. Não sou eu. Então nós aprendemos que guardamos a nossa casa. Quando nós estamos, como a irmã pregou aqui, e deu testemunho aqui, orando, jejum, oração, buscando a palavra, ouvindo a Deus. Aleluia. E deixado de ouvir o inimigo soprar. Gostaria de convidar o louvor. Amém. Enquanto eu faço uma oração. Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, graças nós damos ao Senhor, Pai. Pai, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos dado entendimento, discernimento daquilo que é do Senhor. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor nos ensine, Pai, a guardar aquilo que é nosso, aquilo que o Senhor nos abençoou, Pai. Porque quando o Senhor nos abençoa, nós temos que aprender a guardar. Pai, que o Senhor venha me ensinar cada dia mais a guardar a minha família presente do Senhor. Sim, Senhor. Pai, que eu venha aprender, Pai, a guardar mais tudo aquilo que o Senhor me deu. Que às vezes, Pai, eu posso achar que foi eu que conquistei, mas eu reconheço que foi o Senhor que me deu. Aleluia. Pai, eu também peço ao Senhor que o Senhor nos ajude a não procurar os culpados, mas buscar no Senhor a solução dos nossos problemas. Que nós possamos confiar no Senhor todos os dias, todos os momentos, diante de todas as situações. Pai, que nós possamos consultar ao Senhor em tudo que vamos fazer. Amém, Senhor. Às vezes nós falamos que entregamos a nossa vida ao Senhor, Pai, mas nós tomamos as nossas decisões por nosso próprio querer, pela nossa própria vontade da carne, Pai. Então, às vezes nós não buscamos ouvir ao Senhor, nós simplesmente queremos saciar o desejo da nossa carne. Pai, mas que nós possamos hoje aprender a buscar o Senhor, depender do Senhor, consultar o Senhor para todas as decisões, para que o resultado, Pai, sejam simplesmente como o Senhor relatou nesse final, que sejam de vitórias, de retorno, restituição e de vida abundante diante do Senhor. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por mais este dia, essa oportunidade de estar aqui falando aquilo que o Senhor falou comigo. Pai, eu só tenho a agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos ama de tal maneira, o Senhor tem Aleluia. guardado os teus filhos aqui desse igreja. Amém. Pai, eu sou grato ao Senhor em Sim, tudo. Pai. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.